Olá, amigos! Mais uma vez, professor Valdemir, mais um vídeo aí para o canal. Você que não é inscrito, já se inscreve aí no meu canal, certo? Deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo aí com seus amigos. Hoje eu vou falar de um assunto aí que as pessoas torcem muito a esse assunto da Bíblia aí. O assunto vai ser sobre o rico e Lázaro. Está lá em Lucas 16, versículo 19. Que as pessoas se ensinam por aí que essa passagem está falando sobre a imortalidade da alma, que o rico morreu, estava conversando com Abraão e o mendigo morreu também e foi levado pelos anjos para o paraíso. Na verdade, aqui não tem nada a ver com imortalidade de alma, certo? A pergunta é: você sabe quem é esse rico? Você sabe quem é esse mendigo? O que levou à morte desse rico? Você sabe? Fica aí até o final aí que você vai aprender agora, correto? Você vai saber quem é esse rico e por que ele morreu. Porque as pessoas não ensinam por aí o que levou à causa à morte desse rico. Afinal de contas, quem era esse rico? Jesus aqui está ensinando sobre imortalidade de alma? Não, pelo seguinte, que Jesus não acreditava na imortalidade da alma. E quem foi que escreveu? Foi Lucas. Lucas também não acreditava em imortalidade da alma. Então as pessoas perguntam, professor, então não está falando de imortalidade da alma nem espírito? Não. Por quê? Porque se você ler toda a passagem, você vai ver que não aparece nenhuma dessas duas palavras. Nem a palavra alma e nem a palavra espírito aqui não vai aparecer. Portanto, não se está falando sobre imortalidade de alma coisíssima nenhuma, correto? Quem que era esse rico, então? Eu vou ler a passagem aqui que está em Lucas 16, versículo 19, diz assim: havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado esplendidamente. Então, ele está falando de um rico aqui, que se vestia muito bem, tal. A pergunta é, quem é esse rico? Para quem que Jesus estava falando, certo? Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, e jazia cheio de chagas à porta daquele. Veja bem, as pessoas dizem que isso aqui é uma parábola, na verdade não é. Parábola vem da palavra comparação. Toda parábola você pode aplicar na vida de uma pessoa. Essa aqui você não pode, certo? E eu vou explicar por que não pode, correto? Verso 21, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Olha já a diferença. Um morreu, foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O outro morreu, foi para a sepultura. Correto? Então as pessoas dizem aqui que isso aqui é um fato real. Não é. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, ó, veio do pó e para o pó retornará. Então o mendigo também teria que ir para o pó. Caso contrário, está contrariando a Bíblia. Versículo 23. No Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Quem viu? O rico. A pergunta é, se você for Eclesiastes capítulo 9, versículos 5 e 6, lá está dizendo que quando o homem morre, a sua memória jaz no esquecimento. Ele não está em lembrança de nada que se passa em cima da terra. No entanto, aqui, o rico já estava aqui, ó, falando com Abraão. Verso 24, reclamando disse, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Ou seja, Abraão estava vivo para conversar com esse homem, com esse rico, certo? E quem está em tormento, molhando a ponta de um dedo, vai refrescar alguma coisa? Logo se vê que isso aqui não é um fato real, correto? Disse, porém, a Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu é atormentado. Bom, se o mendigo foi salvo porque é mendigo, então você tem que acreditar que a salvação é pelas obras, pelo que ele recebeu. Efésios 2,8 diz assim, sois salvos pela graça mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie, possa se gloriar. Então, o mendigo aqui não foi salvo porque era mendigo. Não foi salvo porque era pobre. Correto?
Verso 26. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. Que abismo é esse? É a morte. Quando uma pessoa morre, ele nunca vem dizer para você onde ele está, como é que ele está, porque a Bíblia diz, a sua memória jaz no esquecimento. Correto? Então, esse é o grande abismo que a Bíblia está dizendo. Verso 27 diz assim, rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. O rico está dizendo que ele tinha mais 5 irmãos. Quem é esses 5 irmãos do rico? Eu vou mostrar para você já já. Verso 29, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Quem é Moisés e os profetas? E disse ele, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhes disse, se não houve a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. A pergunta é, quem é esse rico que Jesus falou dele? As pessoas dizem o seguinte, né? O pessoal comenta muito por aí, inventa um monte de coisa aí, tudo sem pé e nem cabeça. Então, as pessoas estão dizendo aqui que as pessoas tinham uma alma. Você não tem uma alma, você é uma alma. Gênesis 2,7 diz assim, Deus soprou nas narinas do homem o fôlego de vida, e o homem foi feito. Se você foi feito, você é. A Bíblia não diz que você passou a ter uma alma, correto? Quem é o rico, então, que Jesus estava falando que se vestia de púrpura e linho finíssimo? O problema é que as pessoas pegam já direto no versículo 19, falando sobre rico e Lázaro, mas eles não lêem o que vem antes. Olha o que vem antes. Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon é uma palavra grega que significa dinheiro. Para quem que Jesus estava falando? Ele estava falando para um grupo de pessoas que era avarento, que o dinheiro estava em primeiro lugar. Olha o versículo 14 agora, quem era o rico? E os fariseus, que eram avarentos. O que é uma pessoa avarenta? Pessoa pegada ao dinheiro. O dinheiro está em primeiro lugar. A Bíblia diz que a avareza é idolatria, certo? E disse-lhes, vou ler novamente o verso 14. E os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas estas coisas e zombavam dele. E disse-lhe, vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Ao verso 16. A lei e os profetas duraram até João. A palavra duraram aqui está errada. A lei e os profetas, vamos dizer assim, profetizaram. Está lá em Mateus capítulo 11, verso 13. Lá está correto. Então a palavra duraram aqui está em letras diferentes, significa que não existe no original grego. Perfeito? Então, Jesus estava conversando com os fariseus, certo? E eles eram pessoas avarentas, porque os fariseus eram de uma classe rica. O rico que Jesus está falando aqui significa os fariseus, correto? E eles desprezavam os pobres, correto? E a Bíblia diz que ele se vestia de púrpura e linho finíssimo. Púrpura e linho finíssimo era vestimenta de pessoas na época de Jesus que possuía muito dinheiro, porque era uma vestimenta muito cara. O que era púrpura? Vou ler aqui para você aqui, Púrpura era um corante de cor avermelhado, certo? Muito valioso devido à dificuldade de sua extração de moluscos marinhos. Esse material era um símbolo de riqueza, excessivo apenas a pessoas de grande posse, como Lídia, a vendedora de púrpura, que você vai ver lá em Atos 16. Então os fariseus eram pessoas ricas e de grande posse. Os fariseus acreditavam o seguinte, que um pobre, ele não desfrutava, por exemplo, assim, vamos dizer assim, do que Deus tinha para ele. Eles acreditavam que uma pessoa pobre era uma pessoa amaldiçoada e que as pessoas ricas, que eram eles estavam desfrutando, assim, de uma dádiva de Deus. Os fariseus acreditavam, então, que quando eles morressem, isso era crença farisaica,
eles iam direto para o seio de Abraão. Abraão é considerado na Bíblia como o pai da fé, certo? Então eles acreditavam que ia para lá. Só que Jesus contou essa história e inverteu os papéis. As pessoas falam assim, mas isso aqui vamos dizer assim, é uma parábola porque, não é uma parábola porque cita nome, Lázaro, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? E muitas pessoas dizem assim, mas Jesus não explicou. As outras parábolas que ele contou antes dessa aqui, que foram 6, ele também não explicou, ele não explicou sobre a dracma, você pode ler lá que você não vai ver explicação. Ele apenas contou a história. Falou sobre o filho pródigo, também não explicou, certo? Falou sobre a ovelha perdida, também não explicou. E falou sobre outras, também não explicou nenhuma. E essa daqui também ele não explicou, certo? Por que ele não explicou? Porque ele estava falando para pessoas que conheciam as escrituras, correto? Então os fariseus achavam que quando a pessoa morria, no caso deles os ricos, ia direto para o seio de Abraão. Jesus falou, não, espera aí que eu vou inverter a história, correto? Ele disse assim, mandou que Abraão fosse até a casa dele, falar com o pai dele, para os da casa dele, porque lá ele tinha 5 irmãos, está aqui no versículo 28. Pois tenho 5 irmãos para que lhe dês testemunho, a fim de que não venha também para esse lugar de tormento. Então os fariseus acreditavam que quando um pobre morria, ele ia para o tormento, certo? A pergunta é, quem são os 5 irmãos desse rico? Quando Jesus contou esse fato, em Israel existiam 5 classes de fariseus. Você pode ver várias delas na Bíblia, ó. Tinha os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes e os herodianos. Eram 5 classes. Você vê isso num livro que eu já falei aqui, chamado A Vida Diária nos Tempos de Jesus. É de um historiador francês, Henri Daniel Hobbes. Ele escreveu esse livro. Ele não era cristão, certo? Então, ele escreveu esse livro falando de todos os acontecimentos ali de Jesus. Então, como eu disse, ele era um historiador francês e ele escreveu esse livro. E lá também ele fala sobre essas 5 classes de fariseus, correto? Então, esses 5 irmãos eram as 5 classes de fariseus. Por quê? Porque Jesus estava conversando com os fariseus. No verso 29 diz assim, disse-lhe Abraão, tem Moisés e os profetas. De quem eram vamos dizer assim, Moisés e os profetas? Moisés, todas as vezes que você vê na Bíblia Moisés e os profetas, está falando de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés, chamado de Pentateuco, chamado também de a Torá. Torá em hebraico significa lei, ou seja, lei de Moisés, os 5 primeiros livros. Tem também os profetas. Quem são os profetas? Vem ali, ó, Daniel, Ezequiel, Malaquias, todos os outros profetas que vêm depois do Pentateuco ali, está falando deles, Moisés e os profetas. Por que Jesus falou disso? Porque os fariseus conheciam muito bem a lei de Moisés. Eles eram considerados os rabinos da época, certo? E aí diz assim, no verso 30 ele fala assim, não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Porém, Abraão disse-lhes, não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, se você não acredita nas escrituras, meu amigo, pode vir quantos mortos ressuscitar e falar para você que você também não vai acreditar. Você não acredita nas escrituras, vai acreditar em morto? Certo? É disso que Jesus estava falando. Então Jesus deu vamos dizer assim, uma lição nos fariseus que eram avarentos. Correto? De que o rico morreu? Bem, o povo antigamente, eles procuravam os fariseus para aprender das escrituras. Só que os fariseus não estavam interessados em ensinar ninguém. Eles achavam que eles eram os grandes mestres e aquele negócio todo. Quando veio João Batista, praticamente já destruiu os fariseus ali. Porque aí ninguém procurava fariseu para, vamos dizer assim, aprender nada de Bíblia. Certo? Então os fariseus, as pessoas iam para quem? Iam lá para o deserto aprender com João Batista. E os fariseus iam lá também. Pode ver que João Batista falava, raça de víboras. Certo? Quem ensinou a vocês a fugir da ira futura? Certo? Então João Batista estava repreendendo os fariseus. Depois que João Batista morre, Jesus vem no ministério dele agora, falando para as pessoas, ensinando. Aí assim, arrasou mais ainda com os fariseus. Aí é que ninguém procurava mais fariseus. Então, espiritualmente,
os fariseus estavam mortos, correto? Quem era o mendigo? Por que ele era pobre? O mendigo significa aqui os gentios que os fariseus odiavam. Os fariseus se julgavam ricos porque tinha templo, serviço de templo, tinha escritura, tinha os profetas, certo? Tinha a lei, eles tinham tudo. Mas o mendigo que representava os gentios, eles não tinham nada disso, eles não tinham serviço de templo, eles não tinham nada. Você se lembra daquela mulher cananeia, sírio-fenícia, que ela foi até Jesus? Jesus falou assim para ela assim, ó, não é lícito pegar no pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Ela disse para Jesus, Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores, certo? Então veja bem, o que são essas migalhas que o rico e o pobre se alimentava caindo da mesa do rico? Era o pouco que eles ouviam do evangelho e colocavam em prática. Você quer ver isso? Tá lá. O centurião romano lá, Cornélio, ele não era um gentil? Ele era. Pedro não entra, os judeus não entravam em casa de gentil. Teve que ter uma visão para Pedro. Pedro então teve uma visão daquele lençol com muitos animais, aquele lençol com aqueles animais simbolizavam os gentios que os judeus acreditavam que eram imundos, e lá naquele lençol, o que aparece lá são animais imundos. Era dessa maneira que os judeus, vamos dizer assim, tratavam os gentios, correto? Então Pedro foi lá na casa de Cornélio, pregou para ele e depois Pedro disse assim, agora eu sei que nem é um homem chameis imundo, certo? Então veja bem, pois ele ainda diz mais, pois Deus não faz acepção de pessoas, Jesus também não fazia acepção de pessoas. Olha as pessoas com quem Jesus comia, andavam com prostitutas, como se diz lá, o mendigo lá, que era representado pelos gentios, os fariseus chamavam de publicanos e pecadores. Publicanos não eram gentios, mas eram judeus que trabalhavam para os romanos cobrando impostos. Mas os gentios também estavam lá, porque quando Jesus se reunia com o povo, os gentios estavam no meio e os fariseus falavam assim, este homem come com os pecadores. Jesus falou, quem precisa de remédio, quem precisa de médico são os sãos. Quem precisa de médico são os doentes, não os sãos. Então ele falou para os fariseus, vocês não precisam de médico, porque vocês acham que vocês são os melhores. Então veja bem, o rico ali está representando os fariseus e o mendigo está representando os gentios, que eram uma classe de pessoas que eram, vamos dizer assim, desprezadas pelos fariseus. Então Jesus inverteu o caso. Jesus pegou o rico, que simbolizava os fariseus, colocou ele onde? No inferno. Pegou o mendigo, que representava os gentios, colocou ele onde? No céu, lá no paraíso. Ele inverteu a história. É isso que ele está falando. Aqui não está pregando sobre alma imortal, imortalidade de alma, espírito invisível. Não tem nada a ver com essas coisas. Então, se você entendeu isso aí da maneira que as pessoas estão ensinando por aí, você aprendeu errado. Se o líder da sua igreja está dizendo que isso aqui é imortalidade de alma, eu não sei onde ele arrumou isso aí. Ele está torcendo a escritura, como diz 2 Pedro 3,16, correto? Eu fico por aqui, espero você na próxima. Aproveita e deixa o like aí também, dá um like aí nesse vídeo aí e compartilha ele com seus amigos, ok? Eu espero você na próxima.